Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. A partir de agora, você acompanha alguns destaques da tarde desta quinta-feira, 1º de junho. Abra essa edição com uma notícia positiva para o fisco. O número de declarações do imposto de renda entregues este ano superou a expectativa da Receita Federal e atingiu um novo recorde. Foram enviadas até o prazo final um total de 41.150.000 documentos. A expectativa do governo era de receber cerca de 39 milhões de declarações. O número superou o recorde registrado em 2022, quando a Receita recebeu 36.300.000 declarações. O total representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Do total de declarações entregues, 24% utilizaram a funcionalidade pré-preenchida. Segundo a Receita, cerca de 60% dos contribuintes que enviaram a declaração vão receber a restituição do imposto. E o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no primeiro trimestre do ano. O IBGE informou que o resultado foi impulsionado pela agropecuária, que teve a maior alta em 27 anos. O PIB brasileiro cresceu 1,9% neste primeiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores e bem acima das projeções do mercado. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto totalizou 2 trilhões e 600 milhões de reais nos 3 meses. Segundo o IBGE, o resultado representa uma forte aceleração em relação aos números observados no último trimestre do ano passado, quando a atividade econômica registrou uma queda de 0,1%. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o 4º trimestre de 1996. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 4% e no acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 2023, a alta foi de 3,3% na comparação com os 4 trimestres imediatamente anteriores. A agropecuária também teve um avanço de 18,8% na comparação anual. O IBGE destacou que o setor tem um peso de cerca de 8% sobre toda a economia do país. E as previsões para 2023 são de uma safra recorde de soja, com um avanço de mais de 24% na produção. Outro setor que também acelerou neste início de ano foi o de serviços, que cresceu 0,6% nos 3 primeiros meses em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 3 meses de 2022, o setor havia registrado uma alta de 0,2% na comparação trimestral. E o nosso destaque continua sendo economia. O consumo das famílias brasileiras registrou alta de 0,2% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o 4º trimestre de 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em relação ao período do ano passado, o consumo das famílias registrou alta de 3,5%. Segundo o IBGE, esse resultado foi influenciado pelo aumento na massa salarial real, pelo aumento do crédito e pela inflação em patamares menores. O ICMS único de R$ 1,22 sobre a gasolina começou a valer hoje em todo o país. O imposto estadual altera o valor do combustível em todo o território nacional. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O valor unificado do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aumenta o preço do combustível em praticamente todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O cenário só é diferente no Amazonas, Alagoas e Piauí. Isso porque esses estados tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22 até ontem. E com essa redução que começa a vigorar hoje, para eles o preço da gasolina cai. Enquanto o Piauí tem a maior queda no valor do litro, Goiás e Rio Grande do Sul são os estados que mais sentem o impacto do ICMS fixo e têm os maiores aumentos.
Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil estava em R$ 5,26 na semana passada. E de acordo com a Petrobras, desse total, R$ 1,09 representa o ICMS médio no valor final do litro. Agora, se você vir algum posto cobrando um valor aí muito acima dessa média, você pode denunciar essa prática abusiva por uma nova plataforma criada pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. É a plataforma Mutirão do Preço Justo. E no fim do prazo, a Câmara aprovou a medida provisória que estrutura os ministérios do governo Lula. Agora, o Senado tem até hoje para avaliar o texto. Os deputados aprovaram a MP que reestrutura a esplanada dos ministérios por 337 votos a favor, com 125 contrários e uma abstenção. A análise do Senado deve acontecer até o fim desta quinta-feira. A votação aconteceu depois do governo Lula negociar com os deputados e ceder 1,7 bilhão em emendas parlamentares. Dos 4 pedidos de alteração no texto, só um foi aprovado. Por acordo, os deputados decidiram recriar a Funasa, Fundação Nacional da Saúde. O PL foi o autor dos pedidos de alterações. A MP dos ministérios foi o texto editado pelo governo para criar a estrutura atual de 37 pastas. E para que ela não perca a validade, deve ser aprovada pelo Congresso ainda hoje. Editada por Lula em janeiro, a MP criou novos ministérios e redistribuiu órgãos e atribuições entre as pastas. Se perder a validade, a esplanada pode retornar ao formato de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 23 ministérios. E olha só, o número de pessoas ricas diminuiu e suas fortunas registraram a maior queda em 10 anos. A guerra da Ucrânia, inflação e taxas de juros dos bancos tornaram 2022 um ano muito difícil a nível econômico. Os dados foram divulgados hoje por um estudo internacional. O número de ricos no mundo, definidos pela Capgemini como pessoas cujo dinheiro disponível supera $1 milhão, foi reduzido em 3,3% em 2022 e caiu para 21 milhões de pessoas. O montante das fortunas também foi diminuído, com o patrimônio total estimado em $83 bilhões, 3,6% a menos que no ano passado. A guerra na Ucrânia e as consequências no planeta, assim como a disparada da inflação e altas das taxas de juros dos bancos centrais, tornaram 2022 especialmente difícil a nível econômico. O estudo afirma que há necessariamente uma relação entre a mudança dos índices das ações, que registraram uma queda líquida, e os das fortunas, uma vez que esses patrimônios são cada vez mais constituídos por ativos financeiros. Algumas das maiores fortunas do mundo desaceleraram a progressão no ano passado. Entre elas, a maior de todas, de Bernard Arnault, proprietário da Louis Vuitton Moët Hennessy, e a de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. As fortunas das pessoas situadas na África, na América Latina e no Oriente Médio evoluíram graças aos resultados sólidos dos setores de óleo e gás, cujos preços dispararam depois do início do conflito na Ucrânia. E terminamos essa edição com uma notícia fofa. Nos Estados Unidos, um cãozinho recebeu o diploma universitário por frequentar a faculdade junto com sua tutora cadeirante. Justin é um cão-guia mix de labrador com golden retriever. Grace Mariani se formou em educação na Seton Hall University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E Justin, vestido a caráter para a ocasião, com uma beca azul no estilo canino, recebeu o diploma dele na boca. Pelas redes sociais, a universidade homenageou Justin por frequentar assiduamente as aulas desde o começo do curso. Simpático, o cãozinho retribuiu o carinho dos professores abanando o rabo, enquanto a formanda Grace, que quer trabalhar com educação e ensino inclusivo, se mostrou radiante. E eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias.
Obrigada pela companhia.